Gestão de prioridades. Dicas práticas para você gerenciar os seus atendimentos. Seja bem-vindo ao podcast Atendimento 5 Estrelas. Esse é um espaço para você que é da área de atendimento, Customer Success, suporte, até um gestor ou um dono de uma empresa. É um espaço que a gente criou aqui para discutir esses assuntos, para ajudar você a dominar essas disciplinas e ter um máximo de resultado no seu negócio. O que a gente quer aqui é que você tenha um atendimento 5 estrelas. É o que a gente está chamando aqui de um atendimento de qualidade. E para ajudar nessa missão hoje, estamos aqui com o Ivan Lima. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Ivan Lima é CEO do Milvus. E também com o Roberto Cohen. Ei, que tal? Tudo bem? Olá. Seja bem-vindo, Cohen. Deixa eu introduzir o assunto. O assunto de hoje é gestão de prioridades. Como gerenciar as prioridades, como priorizar os seus atendimentos. É sobre isso que a gente vai falar. E eu quero começar introduzindo o Cohen. Cohen tem uma frase que me chamou a atenção no perfil dele. Diz assim, esse cara trabalha para tornar o atendimento de suporte no Brasil cada dia melhor. Achei muito legal. E Cohen é mestre na educação de gestores e técnicos de helpdesk, service desk, é um autor, consultor, uma pessoa muito experiente. E eu quero acrescentar algo pessoal aqui. Para mim, mestre não é aquela pessoa que tem a formação depois da pós-graduação, né, que estuda para ser chamado de mestre. Mestre, para mim, é aquela pessoa que fala com paixão, com coração sobre o assunto. Todo mundo aqui teve um professor lá na escola que ensinava, às vezes, uma disciplina mais difícil, como química, como física, como matemática, para mim, pelo menos, né? Mas que falava com tanta paixão que legal, né? Deixa eu ouvir, e aí você acaba gostando do assunto muito pela pessoa, pela forma da pessoa ensinar. E o Cohen pode ser chamado de mestre nesse assunto de atendimento, de helpdesk, porque é uma pessoa que fala com o coração, uma pessoa que é apaixonada por esse assunto. Nós já estamos aqui numa continuidade do nosso papo, dessa conversa. Então, se você quiser saber mais sobre a história do Cohen, eu recomendo que você vá lá no primeiro episódio, né, no episódio anterior, e assista, né, onde ele contou um pouco mais da jornada dele. Mas para te ajudar, né, a começar, Cohen, você falou que tem muito prazer em falar com gestores que estão envolvidos nessa área. Conta um pouquinho dessa experiência aqui para a gente. Eu só quero dizer o seguinte, eu agradeço as palavras do Tomás, mas não é só paixão, é conhecimento também. Tipo, eu escrevi vários livros, para escrever vários livros eu tive que fazer uma pesquisa extensa. Eu também treinei muitos gestores de atendimento, para isso eu vi os problemas que eles tinham, eu busquei soluções, refleti sobre elas, então há todo um conjunto, né, um arcabouço assim de conhecimento, mas realmente vocês percebem que eu tenho barba branca, então já tenho meu apartamento, já tenho minha moto, eu consigo viajar o quanto eu quero e agora o meu prazer real é transmitir meu conhecimento para que todo mundo possa fazer um atendimento melhor. É o que a gente chama de propósito. Provavelmente. Ótimo, ótimo. Muito Mas vamos bom. lá, vamos iniciar o assunto aqui. Vai lá, Ivan. Cohen, prioridades, né? Quando tudo se torna prioridade, nada é prioridade, né? Acredito eu. Como fazer uma boa gestão de prioridades? E o que uma boa gestão, classificação, e aí vai, né? Como... Não, porque assim, prioridade, na verdade, é uma diferença de importância entre esse e esse, né? Então, a gente pode ter baixa prioridade. Se tudo for baixa prioridade, também... Não te ajuda. A questão é a seguinte, isso não deveria existir. Mas, como a gente não vive num mundo ideal e as coisas não se mostram como a gente espera, por exemplo, se a gente for numa emergência de um hospital, eles não podem atender todo mundo conforme vai chegando, porque
alguns são idosos, alguns têm um problema mais grave. Então, há uma série de características que alguém precisa examinar. Geralmente, chama-se por aí de triador. Quando o pessoal quer ser chique, chama de ticket manager ou algo parecido, que vai fazer uma análise desse atendimento que está sendo solicitado e principalmente vai olhar a urgência e a importância. E a partir daí vai montar uma grade que vai associar uma prioridade em relação a isso. Cabe destacar o seguinte: a prioridade que eu estou falando não é do prazo em si de atendimento, mas da importância que ele tem em relação aos demais atendimentos. Mas para o início do atendimento, isso? Ou seja, para mim classificar ali, olha, isso aqui fura fila, esse aqui passa na frente. Exatamente. Entendi. E aí a importância de uma boa classificação aqui na gestão das prioridades, né? Ou seja, colocar a pessoa certa para fazer a coisa certa, né? O Quen, porque se você coloca uma pessoa que vai ficar ouvindo reclamação ali, ela entender que aquilo é uma prioridade porque o cara é reclamão, é certo ou não é? Ou seja, como fazer uma... É por isso que muitas vezes o pessoal cria essa figura do triador, do ticket manager, que vai fazer essa análise e vai atribuir uma prioridade, para que não fique na mão de um analista de atendimento tomar esse tipo de decisão, porque ele pode sofrer uma série de pressões e características, né? Então alguém vai dizer, olha, isso aqui tem que ser atendido rápido na tua fila de atendimento, por exemplo, né? Esse outro aqui pode ficar um pouquinho para depois. E quais perguntas se fazer, assim, o Quen, para classificar bem uma prioridade? Quais são as questões, assim, mais rotineiras, tá? Eu sei que cada mercado pode ter sua particularidade, mas o que considerar? Sim, existem vários métodos. Se a gente pega a indústria, por exemplo, ela usa um método chamado Kanban. Se a gente pega, por exemplo, a área de TI, existem uma série de metodologias e frameworks que vão ajudar. Mas o resumo da ópera mesmo se resume àquilo que eu falei no início. Qual é a urgência e qual é a importância? Aí depois, no nosso bate-papo, eu posso destrinchar melhor e dar exemplos para vocês do que significa cada situação. Eu queria colaborar com uma visão também, que prioridades mudam. Uma vez estava refletindo sobre organização da agenda. Como organizar a minha agenda? E aí a minha agenda ela muda de acordo com as minhas prioridades. É engraçado isso. Não tem como você fixar uma agenda para sempre. Hoje a minha prioridade é saúde. Então eu reservei na minha agenda um horário para correr, para me exercitar. E é a minha prioridade que determinou a agenda que eu realocar toda a minha programação, a programação do meu dia, a minha alimentação. Eu quero fazer um comentário. Cuidado para a gente não confundir prioridade com objetivos ou metas. Eu tenho metas que é ser saudável. Por isso, talvez alguns tópicos vão ser prioritários, ou seja, vão ser mais importantes em relação aos outros, né? Mas o teu objetivo, a tua meta é ser saudável. Por isso eu vou empurrar algumas preocupações para o início. Eu vou ter que correr todo dia de manhã, vou ter que fazer academia ou algo parecido, em detrimento de ficar assistindo o jornal em casa, de estender o meu café ou coisa... fazendo assim analogias do cotidiano, né? Trazendo para o contexto do atendimento, a prioridade também acaba sendo orientada pela prioridade que a empresa está enxergando. Olha, atendam prioritariamente esse perfil de cliente ou aquele perfil de cliente. Então, estou entendendo aqui que a gestão de prioridades passa também por uma gestão de objetivos. Aquilo que eu falei no início, a gestão de prioridades ela não precisaria existir se já estivesse tudo combinado previamente.
e se a gente evitasse as questões que geram esses atendimentos surgirem. Então, por exemplo, eu posso combinar que alguns clientes são chaves dentro da nossa cartela de clientes. Tanto faz se é empresa ou se é consumidor, uma pessoa, porque eu posso ter um investidor que investe bastante e ele é pessoa física. Então eu vou dizer, olha aqui, ó, esse cara aqui dentro do nosso conjunto de clientes, ele é prioritário, porque ele tem muita grana aqui conosco. Eu posso fazer também através de combinações prévias que a gente já fez com o nosso cliente. Então pode haver uma série de situações, né, diferentes. E dá para dizer, ô Quen, que, por exemplo, você até citou aí, né? Pessoa jurídica, pessoa física. Dá para dizer que gerir prioridade de uma pessoa jurídica é um pouco mais fácil porque já tem um combinado muito mais efetivo, assim, ou seja, muito mais detalhado? Teoricamente, Sim. num plano ideal, sim. Acontece que muitas vezes essas relações elas não são acordadas, elas não são combinadas. Então, às vezes, o cliente aparece com o cliente empresa aparece com alguma demanda específica, inesperada, e ele quer que seja para agora. Não é? Então, como nós não temos nada combinado, Sim, vai ser um conjunto de pressões para decidir se a gente atende ou não. E aí a gente cai naquilo que tu falou antes. Nós vamos ter várias coisas altamente prioritárias porque nós temos vários clientes nos dizendo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, é para agora, é para agora. E assim por diante. eu acho que só uma variável, talvez, o Quen, por ser uma ligação mais profissional, empresa com empresa, não empresa com cliente final, né, pessoa física, talvez tenha a questão sentimento aí seja menos aflorada, né, para pesar como prioridade. Na minha leitura, não sei se... Não, eu discordo. Vamos lá. Eu também discordo. Não quer dizer que eu não respeito sua opinião. Não é opinião, é leitura. É que sim, nós vamos supor que temos combinações, mas ainda assim os atendimentos são feitos para pessoas. E essas pessoas se acham valiosas, se acham importantes, seja qual for o nível de tarefa que a pessoa execute. Para ela, aquilo é importante, é por isso que ela está pedindo ajuda e ela não quer esperar, não quer ser colocada numa fila de prioridade que vai jogar ela para o final ou coisa parecida. E as pessoas têm, só antes de você seguir, ô Tomás, as pessoas têm esse discernimento? Aí vamos colocar a variável humana aqui. De verdade, eu sei que não dá para generalizar, mas na média, as pessoas têm uma noção realmente da prioridade, né, que determinados assuntos têm, ou elas gostam mais de vou ganhar no grito, eu vou ser escutado, vai ser o meu primeiro e... As pessoas gostam mais de ganhar no grito, exceto quando o fornecedor do atendimento é organizado e não cede essas questões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que faz transporte de produtos alimentícios e que envolve carga no porto. Aí o dono da empresa liga para a TI e diz, não estou conseguindo emitir o boleto do meu clube. E ao mesmo tempo nós temos um outro problema acontecendo simultaneamente, que é o navio não consegue enviar para a capitania dos portos uma determinada informação e ele não consegue sair do porto por causa disso. E ele paga uma multa por cada tonelada que o navio carrega. Então, se a gente for olhar, é ridículo o presidente ficar exigindo em vez de ceder para que o navio saia, mas muitas vezes o presidente faz uso de sua autoridade, né? Autoridade para fazer com que isso seja resolvido, o seu boleto, em detrimento de outras coisas. É óbvio, muitas vezes os clientes já têm algum nível de maturidade, de compreensão em relação a isso.
Mas a gente pode explorar esse conceito em tribunais, em clínicas, em qualquer outra área em que o dono se acha muito mais importante, às vezes ele é, porque toma decisões que impactam todo mundo, mas que muitas vezes não. Sim. Às vezes é só preciosismo, né? Ego, alguma coisa assim. Olha que interessante. A minha contribuição ainda na pergunta sobre diferenças entre B2B e B2C, isso é, entre empresas ou pessoas físicas, e eu concordo com a colocação do Cohen. Muito obrigado. Porque, no final das contas, 2 CNPJs se comunicam através de 2 CPFs. Então, é uma relação entre pessoas. Boa essa! É uma relação entre pessoas. Por mais que sejam empresas, elas são pessoas representando empresas. E a gente volta no ponto do atendimento a uma pessoa, seja B2B ou B2C, é sempre uma relação humana aí que está por trás. Mas outro entendimento que gerou aqui para mim é que a prioridade ela começa na essência com uma fila de ordem de chegada. Então, essa pode ser uma forma de lidar com a sua prioridade. Vou atender a ordem de chegada, mas é muito mais complexo que isso. Não é simplesmente atender os pedidos, é preciso trazer um entendimento mais profundo sobre a necessidade de cada situação para que se possa tomar uma decisão e criar os processos em cima disso. E você trouxe um exemplo muito bom, que é o da justiça. Quantos processos estão ali, né, numa fila, esperando a vez aí para serem atendidos e parece que não tem uma análise muito clara sobre ordem de prioridade nesse sentido. Tomás, eu trabalhei no Tribunal de Justiça e as pessoas ligavam para a área de atendimento dizendo: você sabe de onde estou falando? Do gabinete do... Ou seja, ele não era nem o todo-poderoso, ele... Tava dando carteirada, né? Usurpava da autoridade dele, dizendo: eu estou falando do gabinete para... Você sabe com quem você está falando? Não. Não era com quem, era de onde estou falando, né? Estou falando do gabinete do desembargador tal, e com isso ele queria passar na frente de todo mundo para trocar um papel de parede, para resolver um problema de impressora que ele poderia resolver, imprimir num outro local e assim por diante. Pois é. E querendo que você deixe de lado o que realmente é importante, né? Mas faz parte, né? E, Cohen, agora trazendo ali o começo da sua carreira, quando você viu, né, que era necessário, né, colocar uma classificação, um método de elencar prioridade. Então, foi na sua empresa ali, como empresário, onde você falou, pô, eu preciso encarar isso aqui? Não, foi na minha empresa porque o grupo de colaboradores que eu tinha, deixados à revelia, acabavam definindo prioridades por conta própria. E muitas vezes atendiam alguém que era simpático com eles, que era elegante com eles, e outros que eram um pouco mais grosseiros eram deixados para trás. Ou vice-versa. Os grosseiros também às vezes levavam algum tipo de vantagem, mas essa não é uma maneira científica de organizar. Ou justa, né? Dá para ser justo também, né? Portanto, justa também, não é? Porque, né, o seu cliente ali, não é porque ele não é mal educado que ele deveria ou não deveria passar na frente, né? Foi bem isso. E aí, né, foi conscientização, treinamento, né? Pessoal, vamos cá, vamos pensar isso, né? Vamos exercitar. Não, na época não foi nada disso. Na época eu senti o horror que estava acontecendo, entendeu? Porque eu vivia mais voltado para o marketing, para as questões administrativas e tal. E quando eu vi isso, eu disse: agora vai ser assim. Pá. Destituiu. Foi uma maneira rápida de encaminhar o problema. Talvez não tenha sido a melhor, mas como dono de empresa eu tinha essa prerrogativa de poder fazer algo assim.
né? E eu também resolveu? Tu, por curiosidade, resolveu? assim? resolveu porque eu não dependia de mais ninguém. Às vezes, por exemplo, um gerente de atendimento, Uhum. ele sofre influência de outras áreas. Então, mesmo que ele defina essas coisas, as outras áreas farão pressão, caso o cliente faça pressão, tanto faz se é consumidor quanto se é empresa, façam pressão em outras áreas para que a área de atendimento corra com o problema dele primeiro, né? E às vezes, como Entendi. tu disse, não é justo. Então é prioridades internas, às vezes, concorrendo com prioridades externas, né? Porque uma área de atendimento muitas vezes depende de outras áreas para resolver o problema do cliente, Eu né? A diria até solicitação. mais, além de prioridades internas e externas, eu diria até forças internas e externas. Agora, quanto melhor combinado, quanto mais organizado, quanto mais conscientizado o grupo tiver em relação a essas questões, elas fluem melhor, inclusive de poder dizer para alguém o seguinte: infelizmente eu não posso fazer isso que tu quer, vai ter que ser nesse prazo, nessa importância ou algo assim. Perfeito, perfeito. Muito bom. Quero aproveitar aqui o intervalo, interagir um pouco com você. Se ficou algum ponto que você quer discutir sobre gestão de prioridades, coloca no comentário. A gente vai dar uma atenção, vai interagir com você. E se a gente não responder aqui nesse episódio, a gente grava outro ou traz esse assunto aí para você, tá bom? Vamos em frente? E aí, Claro. sinais, vamos falar um pouco sobre como começar a perceber? Olha, eu ia falar um pouquinho de erros aqui, tá? Porque tem classificações de prioridade que podem ser mal intencionadas, né? Então, justamente como você mesmo falou, né, o Quen, esse cliente é mais simpático, esse é menos, então eu, na minha cadeira como profissional, como atendente, posso querer passar esse profissional, esse atendimento na frente, certo? Isso eu entendo como um erro, só que eu acredito que não é o único, né? Então, num cenário desse, com péssima gestão de prioridades, certo? Então, imaginando, o Coen foi contratado como um salvador para uma empresa que sofre com esses problemas, né? Coen, o que observar, assim, né? Quais são os fatores que você mais observa para remediar, no caso, remediar, treinar, né? Direcionar e tudo, ah, que uma empresa pode estar passando ali naquele momento? Eu acho assim, hoje nós temos algumas ferramentas maravilhosas para encaminhar esse tipo de situação. A inteligência artificial é algo espetacular. Eu tenho no meu blog prompts mostrando que, a partir de um texto, que é a origem do chamado, que pode entrar via WhatsApp, via um portal, até mesmo via telefone, qualquer outro canal de comunicação síncrono ou assíncrono, a inteligência artificial pode classificar, categorizar esse chamado e dizer: a importância disso em relação aos outros é essa aqui. É óbvio, esse não é um prompt simples, porque a gente vai ter que dizer certas coisas são assim, certos clientes são assados e tal. Então, isso é uma coisa que vai sendo aperfeiçoada. Então, se eu pudesse recomendar algo hoje, eu diria: inteligência artificial pode ser muito útil, nem que seja apenas para alguém que faz a triagem, conferir e dizer, é isso mesmo, Uhum. né? E a partir daí os técnicos podem lidar na sua lista de tarefas com o que é mais importante, ou seja, mais prioritário, o que é menos E até prioritário. baseado no quê, né? Porque a própria inteligência artificial, ela pode te colocar por que ela acha isso, né? Então, baseado no quê, né, Quen? Você classificou essa prioridade, né? Isso é algo que, por exemplo, o triador faria com a sua experiência. Uhum. Mas ele pode ter um assistente pessoal fazendo isso para ele. Claro, não é 100% livre de erros, mas sabe, 95% livre de erros já é maravilhoso, já encaminha, já agiliza, já faz as coisas acontecerem logo de uma vez e não é complexo fazer isso. Eu agora vou aproveitar esse gancho, Quen. Inteligência artificial.
mudança recente, né? Então ela se aprimorou muito no último ano, digamos assim, nos últimos... Queria saber um pouco da sua opinião sobre ela, né? Sobre justamente, né, em quais posições ela pode ajudar mais, né? A posição de elencar prioridades, excelente, deu para entender. Tem outras posições, outras questões que você vê que, faz a diferença? Meu Deus, é um mundo maravilhoso trabalhando para vocês, eu acho. Ele pode categorizar o chamado conforme o texto, etc. Ele pode direcionar para a equipe certa, ele pode fazer análise de sentimento, ele pode corrigir o português dos nossos analistas quando eles estão respondendo um e-mail, ou respondendo uma mensagem WhatsApp ou qualquer coisa parecida. É uma gama grande de aplicações para auxiliar o atendimento a ser melhor. Então, desculpe aí puxar o assado, mas se vocês entrarem lá no meu blog, toda sexta-feira eu coloco um prompt exclusivo para a área de atendimento, que daí vocês podem aplicar no Gemini, no ChatGPT, no produto que for, ou solicitar ao fornecedor que coloque dentro da sua ferramenta esse prompt que vai dar... Por exemplo, às vezes o pessoal tem prazos ruins, né? Então como é que a gente vai refazer nossos prazos? Dá para a inteligência artificial um histórico dos últimos 1000 chamados que a gente tem e ele vai recomendar prazos conforme vocês estão conseguindo entregar e não conforme uma elucubração qualquer, né? E essas empresas estão fazendo essa transição? Na sua percepção, assim, né, dentro do seu contato aí que você tem com vários empresários e tudo mais, eles estão tendo a preocupação de buscar isso, de buscar se aprimorar, de buscar trazer novas tecnologias, justamente ferramentas incríveis aí para fazer, desde classificação de prioridade até a otimização de tempo de resposta e tudo mais, né, como você mesmo citou. Ou não? Ou eles estão assim mais céticos, falando, isso daí é modismo, isso aí é passageiro. Qual é a sua percepção, assim? Não, realmente há um modismo. Como quase toda ferramenta nova que aparece, alguns querem surfar a onda, mais por estar surfando do que propriamente por estar tirando proveito dela. Aqueles que percebem o real benefício disso conseguem fazer. Então, algumas pessoas já usam isso no seu ambiente pessoal, mas usam de uma maneira tipo para fazer perguntas. E para fazer perguntas é uma coisa muito pobre diante do potencial. Por exemplo, como eu faço para realizar isso aqui? Como eu faço para fazer aquilo, né? Mas essa ferramenta poderia fazer muito mais coisas. Poderia ler, por exemplo, uma imagem para dizer uma mensagem de erro que está dentro de uma imagem e traduzir. Ela poderia ouvir um áudio e apresentar um resumo para o analista de atendimento. Ela poderia fazer uma série de coisas que economizariam bastante o tempo e trariam muita produtividade para os profissionais de atendimento. E aí o que acontece? Quando nós temos uma alta produtividade, eu posso pagar mais para esse pessoal. Porque eles podem ganhar mais. Então isso é maravilhoso, né? Quando eu tenho baixa produtividade, eu preciso de mais gente com o mesmo orçamento. Então, mais gente com o mesmo orçamento, eles vão ganhar menos. Olha o impacto de onde vai. E essa é uma matemática que poucos enxergam, viu, Cohen? Ótima reflexão. Que eu deixaria aqui. Mas sabe por que poucas pessoas enxergam? Por quê? Porque poucos veem a sua área de atendimento como uma pequena empresa prestadora de serviços. Não tem ideia de quanto é pago de salário, de quanto custa uma iluminação, de quanto custa isso, de quanto custa aquilo. Quando precisam de alguma coisa, eles são obrigados a pedir o chapéu para o dono, passar o chapéu, né? Para o dono da empresa ou alguma coisa assim. E o dono da empresa, por outro lado, não diz, esse é teu orçamento. Trabalha dentro dele. Se tu economizar dinheiro aqui, aumentando a tua produtividade, tu pode reinvestir em ti de novo.
capacitação, com ferramenta melhor, usando inteligência artificial, etc., colocando recompensas. Então, nós temos uma coisa um pouco paternalista ainda, em que o dono da empresa Libera verbo ou não, né? libera verbo ou não, mas Dá ele, mesada ou não. mas ele não diz assim, vamos passar um pouquinho de trabalho, aqui está teu orçamento. Te vira com esse orçamento aqui. Se tu conseguir Reduzir, né, o reduzir, consumo. usa esse dinheiro para melhorar ainda mais a tua área. Né? Então fica uma coisa assim, o gerente de atendimento, ele não se preocupa com algumas coisas, ele só se preocupa em pedir gente ou dizer que ele tem pouca gente. Né? E a gente fica num E círculo... sempre fazendo da aborrecido. mesma forma que sempre fez. Né? E não fica uma coisa adulta, sabe? Adulta é o seguinte, olha aqui, tua mesada é tanto. As minhas filhas, desde os 14 anos, elas tinham uma mesada e tinham uma planilha que elas tinham que me mostrar. Coisas que estão fora da tua mesada e que tu quer reembolso, tu tem que me mostrar o que que é. Ah, não, batom, o pai não vai reembolsar. Eu sinto muito. Despesa com caderno, despesa com isso, com aquilo. Sim, o pai reembolsa e tal. Mas esse é o teu orçamento, se vira dentro dele. Muito interessante. Falamos aqui sobre inteligência artificial e chegamos a um segundo ponto, que é a gestão da área. Como tratar a sua área de atendimento como uma pequena empresa, prestadora de serviço dentro da sua própria empresa. Acho que é uma mentalidade fundamental. Né? Falando em mentalidade, se você ainda pensa, está se perguntando se a inteligência artificial é para o seu negócio, está respondido aqui, sim, tem diversas funcionalidades, pode ajudar você a fazer a sua área de atendimento crescer, se desenvolver, seus profissionais terem maiores ganhos, porque facilitando o trabalho, você consegue proporcionar mais qualidade para o operador e mais qualidade também, uma maior remuneração. Inclusive é o que a gente está falando aqui. É isso. É deixar de ser tão dependente e se tornar mais adulto e dizer, eu quero assumir as responsabilidades e eu vou batalhar para dar certo. E só tá para um número, por curiosidade, Quen, de 100 empresas, quantos estão fazendo esse movimento? Qual movimento? Para se aprimorar, colocar inteligência artificial, usar essas ferramentas de tecnologia. E quantos estão presos no passado, assim, na sua percepção? Sem compromisso com a verdade. Mencionando a caverna de Platão, qual é a resistência? Eu posso fazer assim uma amostragem das empresas que já passaram pelos meus treinamentos, que já conversaram comigo e tudo mais. Ou seja, eu não tenho uma visão de todo o Brasil, mas tenho daquele pessoal que me procurou, eu diria assim, 40% tem alguma iniciativa organizada. O restante, e vejam, eu estou falando de corporações, estou falando de empresas pequenas, de todos os níveis de quantidade de colaboradores, 6.000 colaboradores até 15, alguma coisa assim, 40%, e os outros ainda estão resolvendo seus problemas anteriores, e que infelizmente poderiam ser resolvidos mais rápidos com inteligência artificial, mas eles não têm tempo para isso, porque ainda estão presos no dia a dia ali, né? Presos no dia a dia, no jeito antigo de fazer. Eles não estão enxergando isso como uma prioridade. Meta. Muito bom, muito bom. Vamos lá. E vamos lá. Deixa eu dar uma olhada, espionar minha colinha aqui, que tinha uma que eu... Vamos falar um pouquinho de eficácia na gestão de prioridade, né? Ou seja, como que eu sei que ela está sendo bem feita, uma gestão de prioridade, o Quen? No sentido de, eu vou te trazer um exemplo aqui para não ser tão superficial. Se tudo, de novo, aquela frase, né? Se tudo vira prioridade, nada é prioridade, né? Quando eu sei que realmente a classificação de prioridade ela foi ativada e foi realmente bem feita, quando realmente, né, eu tive que furar a fila por determinadas razões, primeiro eu preciso mensurar isso? É necessário ou não?
Porque como muitas vezes demanda de triagem humana é a percepção daquela pessoa para aquilo, né? Agora imagina, todo mundo que chega aqui e fala tá grávida, você passa na frente, só que não tem nem barriga. Pô, tá errado, né? Você tá entendendo? É mais isso, né? Pra saber se você realmente tá, às vezes, fazendo da maneira errada e no final afetando sua própria operação, né? Porque no final tudo fura fila e no final afeta toda a sua operação, né? Por trás disso. A questão que eu penso em relação a isso é que precisa ser feita uma reflexão constante, não só pelo gestor, mas com a equipe. A equipe sofre os danos de uma priorização mal feita. O gestor sofre, o departamento sofre e os clientes sofrem. Então, o melhor dos mundos é se tudo já estivesse combinado. Quando as coisas não se mostram assim, a principal característica que nós temos é pânico, é terrorismo do cliente em relação à área de atendimento e outras situações assim. Por quê? Porque muita gente não define nem prazo de atendimento. E quando não se define prazo de atendimento, eu vou querer passar na frente dos outros. E eu vou fazer um terror. E eu vou dizer que eu vou cancelar meu contrato caso vocês não me atendam logo. Não porque eu tenho que ser atendido logo, mas porque se eu não disser isso, eu vou ser jogado por fim da fila. Aí eu tenho certeza que meu dedo vai se... Por exemplo, fazendo a analogia de uma emergência. Eu entro lá com machucado na unha. Aí, claro, tem outras coisas que são mais importantes, mais urgentes e tal, etc. O sujeito morrendo, passando na frente. Só quando eu estou com uma gangrena no braço, quase perdendo o braço todo Aí por você causa vai ser daquilo, atendido. aí sim eu me torno alguém importante, alguém urgente para ser atendido. Então, tem que haver todo um mecanismo de fluxo, de vazão para isso. Não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite. A gente faz experiências, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai discutindo, a gente vai melhorando. O problema é que as equipes de atendimento muitas vezes não conseguem se reunir para debater, para discutir essas coisas. Então, assim, é quase uma questão holística. Outra coisa também que é importante. Outras áreas da empresa. Vamos combinar isso. Então, não me pressionem para passar um cupincha de vocês, um escolhido de vocês, a não ser que a gente já tenha combinado que esse cliente é vital para a empresa. Ou porque ele é um influenciador muito importante no mercado, ou porque o faturamento é muito importante. Então, métodos eu já havia falado, a gente tem vários tipos, a gente vai ter que começar de um jeito e começar a trabalhar. Mas a gente sabe que uma gestão de prioridades está mal feita quando há o horror, quando há o pânico, quando há aquele transtorno diário, como tu disse, de tudo é urgente, porque daí, claro, chuta o balde, qualquer coisa que eu atender, eu vou ter uma explicação. Muito bom. Aproveitando o assunto, você tem, claro, métricas que a gente possa adotar para entender a gestão de prioridades? A gente falou de alguns sintomas aqui, né? Pânico, caos, mas e também falamos de acordos. Uma vez que você tem o processo acontecendo, existem algumas métricas que a gente pode adotar para acompanhar a gestão de prioridades? Sim, existem. Uma delas é assim, se a gente tem muita coisa que é urgente. Quando isso aparece dentro do nosso centro de atendimento, alguma coisa está errada, entendeu? É aquilo, né? Tudo é prioridade. Porque tudo está virando prioridade aqui dentro. Às vezes não é responsabilidade nem da área de atendimento, porque uma outra área não está fazendo sua ação e as bombas estão estourando no nosso colo. Veja, eu não estou dizendo que as prioridades que surgem, as altas prioridades, não são justas.
Mas por que elas estão acontecendo tão frequentemente? Porque a área talvez de desenvolvimento de sistemas é relaxada quando libera seu código, porque a documentação, quando alguém entra na clínica, não está bem clara e daí todo mundo pede urgência e tal, etc. Então, pode existir uma série de fatores que a gente vai ter que investigar. Atrasos também, né? Não, aí a gente entra nas consequências disso tudo, né? A gente vai poder ver que as prioridades estão mal feitas quando clientes estão cancelando contratos com a gente, quando pessoas físicas que compravam seguido com a gente já não compram mais porque estão desgostosas, né? Com o alto prazo que demora para ser atendido, uma solicitação muitas vezes simples, prática, e aí a gente tem toda uma série de consequências que vão refletir novamente em dinheiro. Sempre. Eu paro de ir na clínica, eu paro de comprar, eu paro e assim vai. Deixa eu puxar só um assunto com o Ivan. Você trouxe um ponto importante que todo atendimento tem que ter prazo. E tem uma sigla comum, né, no nosso segmento que é SLA. E aí eu queria convidar o Ivan para falar um pouquinho sobre o que é SLA e a importância do SLA no atendimento. É o acordo, né, de prazo com o cliente, basicamente, né? Então, você não ter prazo, inclusive eu acho, eu vou linkar com uma resposta sua também, e inclusive eu vou usar o exemplo que você deu do dedo. Se você vai num hospital, por menor que seja, né, naquele momento não estava doendo tanto, você foi lá, precisa de um curativo, beleza. Mas o negócio foi piorando, como o próprio Cohen falou. Se você tivesse uma ideia de prazo, logo no primeiro momento que você é atendido ali, né, até 2 horas você vai ser chamado e vai ser resolvido, você, de verdade, pelo menos como consumidor, cliente, ou eu consigo entender até onde eu posso ir ou quando eu tenho que levantar a voz, né? Até 2 horas, tá combinado, eu tô vendo ali, tá combinado, entendeu? Cheguei aqui 1 hora, até 3 horas meu problema vai estar resolvido. Aí os problemas começam, na minha opinião, é quando isso é infringido, certo? Ou seja, bateu 3 horas, não foi atendido. Aí, né, o Ivan vai virar prioridade porque o Ivan vai subir no balcão. Você entendeu? Vai começar a gritar. Não é? Sim, mas é verídico, eu concordo plenamente. Então essa transparência, né, do acordo, né, o Cohen, ou seja, se você não tem um acordo, faça um acordo, exponha ele, e se ele não concorda, ele não vai concordar no começo, não no final, né, porque quando ele não concorda no final, o problema é maior ainda, porque imagina, o Ivan tá lá 2 horas já esperando no hospital, eu quero ser atendido em 15 minutos, não quero saber. Agora, se eu não concordo no começo com o prazo de 2 horas que você me deu, você tem muito ainda tempo para você articular, talvez conseguir afetar menos sua operação, sofrer menos para talvez mudar a prioridade daquele cliente. Eu acho que quando você traz essa transparência do prazo do SLA para frente, transparência disso e respeito com o cumprimento, você tem, parece uma utopia, né? Mas eu acredito que Sim. Mas vejam só, eu só quero deixar claro, infelizmente eu tenho esse tom professoral, né? SLA virou quase uma corruptela de prazo. Então, quero lembrar aquilo que o Ivan falou. SLA é uma combinação que inclui, claro, prazo, mas inclui horário de atendimento, inclui como é feito e outras coisas, mas o mercado acaba chamando o SLA de prazo e vice-versa. O que eu vejo às vezes é assim, eu entro numa loja do shopping, vou tomar um café, me sento ali, espero atendimento. 4 moças estão trabalhando lá e eu estou sentado esperando. Depois de 10 minutos, se eu não sou atendido, eu me levanto e vou embora, porque há que se definir que a prioridade ali é a prestação de serviços ao cliente que vem na loja, não é? Desvia o olhar, né? Tipo... Então, e aí vai do atendimento, sabe? O atendimento, eu acho que assim, a capacitação, treinamento dessas pessoas de ver que esse sujeito entrou lá que é para comprar alguma coisa. Se entrou, alguma coisa chamou a atenção. Desculpe, a gente extrapola para alguns atendimentos que são às vezes até presenciais, porque muitas vezes é isso mesmo, a gente não pode falar só de atendimento digital,
e óbvio que isso é interessante, mas às vezes todo o nosso esforço é para alguém que vá na nossa loja comprar, né? Muito bom. Coen, nosso papo tá maravilhoso. Eu estou recebendo muito aqui, estou aprendendo muito, mas infelizmente a gente tem um horário limitado aqui para compartilhar esse conteúdo. E eu queria partir aqui para uma última pergunta. E é uma pergunta no sentido de deixar uma dica para a nossa audiência. Qual a sua dica mais importante para quem deseja implementar ou melhorar a gestão de prioridades na sua empresa? Olhem, não cedam à vontade de atender todo mundo de maneira urgente, porque nem todo mundo é igual ao outro. Alguns têm algumas demandas que são mais simples, mas querem blefar. Alguns realmente têm questões. Então, o melhor é se já estiver tudo combinado, porque então eu não sou obrigado a julgar a situação, sou só obrigado a seguir o combinado. Porém, se não tiver o combinado, lembrem-se, urgência versus impacto na organização. Essa é o binômio, né? Que define claramente que itens a gente deve olhar. Então, por exemplo, o sujeito está dizendo que é urgente, mas ele poderia imprimir em outras impressoras do departamento dele. Então não é tão urgente assim. O ERP parou, o servidor de internet parou, ou sei lá, algum tipo de coisa que alunos queiram fazer dentro da faculdade e não consigam fazer. Está impactando toda a nossa população de alunos. Então, isso é algo que precisa se tornar uma prioridade alta. É isso. Obrigado, um abraço para vocês todos. Muito obrigado. E você, Ivan? Tem alguma consideração final? Não, eu acho que se você não tem um acordo formal com o cliente, eu acho que a questão da transparência ajuda muito, sabe? Você faz um acordo naquele atendimento, naquele momento, e se ele não concorda, ele já levanta a mão na hora. Eu acho que pode ajudar muito a você separar, né, separar e controlar o ânimo do seu cliente ali naquele contato. E é isso aí. Eu também, a minha consideração final seria sobre acordo. Hoje eu aprendi que o acordo ele é fundamental dentro de uma relação. E se a gente refletir, quantos casamentos acabam porque não fizeram, Excelente, não fizeram um acordo. É um SLA. Não fizeram um acordo sobre como lidar com as finanças, sobre como lidar com os filhos. Quer ter filho ou não, e aí vai. Exato. Não pular mais a cerca. Tipo é um isso. acordo, é um acordo. É um acordo, é óbvio que é. E no contexto da empresa não é diferente. É uma relação entre duas partes, onde o cliente e a empresa precisam ter acordos claros, definidos, uma vez que isso está claro para todas as partes. Você consegue identificar as prioridades, consegue melhorar o seu relacionamento, entender o seu atendimento. Boa. Então, recebi muito. Espero que você, que está aqui com a gente, também tenha pegado essa pedra preciosa, essa chave aí para destravar mais essa área na sua empresa. Muito obrigado, né, pela sua audiência, por acompanhar a gente até aqui. Os parabéns para você, porque se você chegou até aqui, isso demonstra que você está realmente comprometido, investindo no seu desenvolvimento, na sua capacitação. E eu estou muito feliz da gente estar construindo essa comunidade interessada nesse assunto tão importante que é o atendimento 5 estrelas. Obrigado, Ivan. Eu que agradeço a participação aí do Coen e agradeço a audiência aí, pessoal. Obrigado, Coen. Coen é um pináculo nesse assunto. Uma pessoa incrível. Estou muito feliz, me sinto privilegiado de estar aqui conversando com essas duas feras. Eu queria agradecer também, me sinto até meio malvado por ter discordado em alguns tópicos, né? Mas é que se a gente não confrontar ideias diferentes, a gente acaba virando uma manada, uma boiada. Assim a gente pode discutir, ver, desde que, óbvio, respeitando sempre o outro, não precisa ter cadeirada nem nada. É isso aí. Se você ficou curioso, volta lá no episódio que você vai ver a discussão. É uma discussão saudável. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vamos ficando por aqui e até a próxima.